Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos que vamos? Vamos continuar nosso estudo da cinemática, né? Estudo dos movimentos. Estudamos movimento uniforme, estudamos move e agora passamos a aplicá-los em outros tipos de movimento, os chamados lançamentos. Mas antes de entrarmos nos lançamentos, falaremos sobre queda livre, um tipo muito específico de movimento ao qual o corpo parte do repouso e cai sob a ação exclusiva da gravidade. Mas antes de partirmos para o estudo da queda, considere se inscrever no canal, ative o sininho para receber as suas notificações e dê o like no vídeo, comente, compartilhe com seus amigos. Vamos divulgar esse canal de física para mais gente. Falando sobre alguns movimentos do dia a dia, vários corpos caem diariamente de encontro à Terra, mas não necessariamente descrevem a tal da queda livre, porque para ser queda livre tem que partir do repouso, porém cair sob a ação exclusiva da gravidade. E no dia a dia nós temos a ação do ar, da resistência do ar, do atrito. Logo, a maioria dos nossos movimentos, se não quase todos, se não todos, não se enquadram em queda livre. Queda livre, um movimento muito particular, característico, diria até que teórico, para a interpretação de uma queda. Após o estudo da resistência do ar, nós incrementamos alguns detalhes a esse movimento, ora teórico, para que o tornemos mais real. Visto isso, venha com o tio, por favor. Se estamos falando de uma queda livre, estamos falando de um movimento que obrigatoriamente obedecerá duas condições. Primeira condição, sua velocidade inicial será igual a zero. Obrigatoriamente esse corpinho partirá do repouso. E segundo, cairá sob a ação exclusiva da gravidade. Professor, o que significa cair sobre a ação exclusiva da gravidade? Significa que nós não estaremos levando aqui a resistência do ar em consideração. Então é sem resistência do ar. Ah, compreendo, professor. Mas o que isso influenciaria no nosso movimento? Veja, venha comigo, por favor. Imaginemos o corpo em qualquer instante do seu movimento. Mas qualquer um, professor? Qualquer um. Ele já está em movimento. Poderia estudar, inclusive, o início do movimento. Estou escolhendo aqui pegar um momento ao acaso, onde ele já tem uma velocidade Vy. Professor, o que significa Vy? Vy é uma velocidade vertical qualquer. Eu vou subscrever y para lembrar que nós estamos no estudo da vertical. Ele ficará sob a ação exclusiva da força-peso. Força essa que a Terra exerce através da gravidade. Professor, tem mais alguma? Então, numa situação real teríamos aqui a resistência do ar, mas na situação de queda livre, uma situação hipotética onde cai sobre a ação exclusiva da gravidade, só há a força-peso. E a soma de todas as forças, bem sabemos que é chamada de força resultante. Professor, mas força resultante é a soma de todas, certo? Exato. Só que aqui só tem a força-peso. Se só tem a força-peso, então é simples. A força resultante será a própria força-peso. Ah, compreendo, professor. E segundo a lei de Newton, a resultante é quem gera a aceleração, certo? Isso, pense bem, né? Todas as forças que agem em um corpo somadas criam sobre ele uma aceleração. Assim como a força-peso é gerada pela ação do campo gravitacional. Eita, professor, que apareceu massa foi dos dois lados. Pois é, se você simplificar, isto significa que a massa não interfere no estudo. Logo, a aceleração desse corpinho será a aceleração da gravidade. Ah, por isso que o senhor fala que cai sobre a ação exclusiva da gravidade, para que a gente saiba qual é a aceleração do movimento. Exato. Tu acabou de ver
que a aceleração do corpinho será a aceleração da gravidade na vertical para baixo. Ah, entendi, professor. Então esse corpinho, né, que aqui está, ele parte deste ponto, ele já parte a uma altura em relação ao solo. Você já bem sabe, né, que sempre que nós vamos estudar um movimento, duas coisas nós precisamos fazer. Primeira, estabelecer o referencial, ponto de partida. Então este será o nosso referencial. Exato. E além do referencial, eu preciso estabelecer o sentido do movimento para saber para onde está positivo e negativo. Veja, inicialmente este corpinho cai na vertical e para baixo. Então nós vamos fazer uma seta aqui, né, como de costume, indicando a direção inicial do movimento. Lembrando que a ela daremos o sinal de positivo. Tudo que apontar na vertical para baixo será positivo, certo? No entanto, esse corpinho descreve um movimento submetido a uma aceleração. Logo, dizemos que esse corpinho descreve um movimento uniformemente variado. Ah, entendi, professor. E se é um move, o que vai acontecer com ele? Veja, se ele tem uma aceleração, ele tende a ganhar velocidade. E quando ele tem velocidade, ele começa a percorrer espaços em função do tempo. No primeiro tempo, ele percorrerá um espaço relativamente pequeno, né, professor? Porque ele praticamente não ganhou velocidade, né? A velocidade dele ainda é muito pequenininha, né? Não é suficiente para que ele tenha andado muita coisa, né? Ah, compreendo. Já no tempo seguinte, ele provavelmente andará um espaço maior. Espaço maior por quê, professor? Porque agora ele já ganhou mais velocidade, né? Deu mais tempo dele adquirir velocidade. E depois ele percorrerá uma distância maior ainda. Por quê, professor? Porque se ele está acelerando, meu amigo, cada vez ele tem mais velocidade. Quando chegar neste ponto, que é o último ponto onde ele ainda está em movimento, porque é evidente que logo na sequência ele tocará o solo e terminará o seu movimento. Lembre-se que nós estamos no estudo da cinemática, estudo do movimento. Nós estamos estudando o corpinho enquanto em movimento. Terminou o movimento, terminou o nosso estudo. Então essa velocidade, que nós chamaremos de VY, é o VY máximo, né? É a maior velocidade atingida por ele. Ganha-se alguns nomes em específico. Velocidade máxima, velocidade de impacto, velocidade limite, são alguns dos nomes que essa velocidade responderá. São atributos desta velocidade. E agora eu quero que você pense assim: para que este corpinho desça, a partir do ponto de partida, ele levará um certo intervalo de tempo. Ah, compreendo, professor. Ele levará um tempo t. Isso. E neste tempo t, ele se deslocará na vertical. E a esse deslocamento daremos o nome de ΔY. É uma variação de espaço, mas por estar no eixo y, chamaremos de ΔY. Compreendo, professor? E agora? Bom, agora nós vamos aplicar as equações do movimento que se trata. Trata-se de um movimento uniformemente variado. Professor, mas vão ser as mesmas equações? Vão. E aí eu quero te lembrar, né? Não vá me decorar todas as equações que eu demonstrar na aula de hoje. Eu quero que tu entenda quais as mudanças que eu realizo nas equações originais para que elas tornem-se equações da queda livre. A primeira equação que nós aprendemos no MOVE é a equação do sorvetão. S igual a S0, V0t mais AT² sobre 2. Ah, tem razão, professor. Essa daí é a famosa equação horária dos espaços, né? Exato, equação horária dos espaços. Só que aqui, o V0y vale zero, porque ele parte do repouso na vertical. Se eu passar o S0 para o primeiro termo,
S menos S0 vira ΔS. Nós aqui chamaremos de ΔY, por ser um movimento na vertical. A aceleração será da gravidade, por conta do movimento inicial ser para baixo, vezes t ao quadrado, dividido por 2. Pronto. Eis que temos a equação que descreve o espaço pelo tempo. Esse tal ΔY em função do intervalo de tempo, onde esse ΔY no sistema internacional estará em metros, a aceleração da gravidade será dada em metros por segundo ao quadrado e o intervalo de tempo em segundos. Isso para o Sistema Internacional de Medidas, certo? Pois bem, professor, mas tínhamos mais uma equação, né? Exato, tínhamos a equação do V é igual a V0 mais A vezes T. A equação horária da velocidade, porque a velocidade também varia com o tempo. No entanto, essa velocidade vertical inicial é zero no nosso movimento de queda livre, onde obteremos a equação Vy é igual a GT. Ah, professor, compreendo. É a equação que diz como que a velocidade varia com o tempo, né? Exato. Essa velocidade dada em metros por segundo. Todas as demais grandezas da equação já foram estudadas na equação anterior. Ótimo, professor, entendi, compreendi, né? Então essas são as duas equações? Isso. Essas são as duas primeiras equações, né? Posso chamar aqui de equação 1, a equação horária do espaço, e essa aqui, equação 2, a equação horária da velocidade. No entanto, ao se falar de move, ainda há uma terceira equação, que às vezes podemos utilizá-la. A equação de Torricelli, a equação que se trabalha na ausência do tempo. V² é V0 ao quadrado mais 2A ΔS, que quando transformada para a queda livre, tornar-se-á V de Y ao quadrado igual o V0, bem sabemos que vale zero no eixo vertical, duas vezes a aceleração que assume a ação da gravidade, positiva por conta da orientação inicial, e no lugar do ΔS colocaremos ΔY, né? O deslocamento vertical. Ah, entendi, professor. Então ainda dá para usar essa terceira equação? Exato. Essa equação do move também pode ser aplicada, né? Normalmente utilizada quando não se conhece o tempo de queda, por exemplo. Entendi, professor. E quais são os cálculos que mais se perguntam a respeito desse movimento? Veja, vem comigo. O primeiro cálculo que mais se pergunta nos vestibulares é o conhecido tempo de voo. Professor, por quanto tempo esse corpinho permanece em queda? Isso. Tempo de voo ou tempo de queda, né? Ah, compreendo, professor. E de onde é que tu vai tirar esse valor, professor? Me diga aí. Veja bem, eu posso usar a primeira equação, porque a equação 1 era uma equação de espaço por tempo. Desde que eu conheça a altura que ele cai, eu consigo resolver. Veja, ΔY é igual a GT² sobre 2. Se eu vou usar o tempo de voo ou tempo de queda, eu preciso usar a altura total. Então, no lugar do ΔY, usarei a altura máxima, igual a G. O tempo passará a ser chamado de TQ ao quadrado sobre 2. Daqui nós conseguimos extrair que o tempo de queda será igual... Vem com o tio, por favor. Vou passar o 2 multiplicando, vai ficar 2 vezes a altura máxima, dividido, o G que estava multiplicando agora passa dividindo. Como o T estava ao quadrado, eu preciso tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Ah, compreendo, professor. Está aqui. Esta é a equação para o cálculo do tempo de queda.
Eita, professor, que eu vou decorar essa equação, eu vou fazer show no vestibular. Bom, se tu tiver a memória para tal, eu não gastaria meu tempo com isso. Eu usaria as equações do MOVE que eu já decorei e faria as adaptações necessárias. Esse é o conhecido tempo de queda ou tempo de voo. Professor, e a outra pergunta? Bom, vamos lá. A pergunta 2 que costuma se fazer no vestibular, costuma se perguntar qual a velocidade de impacto ou velocidade limite. Ah, entendi, professor. E aí como é que faz? Bom, eu posso partir pela equação 2, que é a equação que me dá a velocidade pelo tempo. V de y é igual a gt. E no lugar desse t, usar o tempo de queda, ficando com g vezes raiz quadrada de 2h máximo sobre g. Eu posso passar esse g para dentro da raiz desde que eu o leve ao quadrado. Então eu posso escrever que o vy será igual a, aliás, este é o vy máximo, né? Será igual a raiz quadrada, vem com o tio, por favor, 2g ao quadrado vezes h máximo dividido por g. Tu percebe que se eu tirar a raiz quadrada desse g quadrado, eu volto para a equação anterior. Porém, aqui eu quero simplificar um g com um g e te mostrar que a velocidade máxima pode ser calculada pela expressão raiz de 2gh. Ah, professor, compreendo. Então a velocidade máxima que ele chega ao solo dependerá apenas da gravidade e da altura ao qual ela foi solta, abandonada? Exatamente. Só que ainda tinha um outro jeito, né? Vem aqui com o tio, por favor. Se você usasse a equação 3, você podia escrever vy ao quadrado é igual a 2g delta y, certo? Já que estamos calculando aqui a altura máxima, eu poderia escrever que o v máximo é igual, olha lá, vou tirar a raiz quadrada de 2g delta y. Ah, mas delta y é a altura h, uma vez que nós estamos aqui calculando a velocidade que ele atinge o solo. Eita, professor, que deu igualzinho, né? Ainda bem, né? Não saberia explicar se desse diferente. Certo? Vamos para a análise dos gráficos agora. Agora a gente vai fazer a análise dos gráficos que traduzem o movimento da queda livre. Mais importante do que saber as equações e aplicá-las é entender o gráfico, visualizar no gráfico a representação de um movimento. Essa é a ideia principal. Então eu vos apresento dois gráficos. O gráfico do espaço pelo tempo e da velocidade pelo tempo. Lembrando que aqui vamos fazer algumas modificações. Espaço por tempo tem uma equação que a traduz. Se nós entendermos que esse ΔY é y menos y0 e chamar de y0 o ponto de partida, eu posso cravar no gráfico que no tempo t igual a 0, a posição do corpinho é 0. Pronto. É lá em cima, lá no referencial, de onde ele sai, certo? A partir do qual essa equação foi escrita. E quando eu falo em velocidade por tempo, eu falo da equação Vy é igual a gt. Pronto. Uma equação de primeiro grau, né? Ah, professor, essa é a diferença das duas, né? Já logo percebi. A primeira é uma equação de segundo grau e a segunda é uma equação de primeiro grau. Pois é. Essa segunda, eu vou modificar o eixo para escrever v de y. E a primeira, eu vou modificar o eixo e vou escrever y em metros. Então ficou y em função do tempo e v de y em função do tempo, certo? Agora, veja o que eu vou fazer. Nós sabemos que na queda livre, lá no referencial, lá em cima,
ele parte da posição 0, que é o nosso referencial, com velocidade inicial 0. Está aqui, ó, no tempo 0, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Ele nem desceu e nem tem velocidade. No entanto, acompanhe comigo. Eu vou pegar tempos sucessivos, ó, tempo t, tempo 2t, tempo 3t e assim por diante. E farei o mesmo para este gráfico, t, 2t e 3t. E assim vai. Entendi, professor. E daí, como é que fica? Veja, se eu colocar t aqui, vai ficar gt. Então, para o tempo t, a velocidade será gt. Ah, entendi, professor. Para o tempo 2t, a velocidade será g vezes 2t, que são 2 gt's, certo? Ah, entendi, professor. E para o tempo 3? Então, para o tempo 3t, a velocidade será g vezes 3t. Eita, professor, que aí fica 3gt, né? Exato. Você concorda comigo que os pontos desse gráfico estão alinhados? Se eu juntá-los, obterei aqui o que é uma reta. Ah, professor, é óbvio, né? Isso, exato. Vamos imaginar que esse tempo 3t equivalha ao tempo de queda. Então seria o tempo limite de movimento. Se é o tempo limite, essa seria a nossa VY máxima. Ah, entendi, professor. Mas eu quero te mostrar uma outra coisinha aqui. Vem comigo. Nós já vimos isso no Move e eu quero demonstrar para você mais uma vez. Olha aqui pro tio. Teve um indivíduo famosinho aí da história, tu deve conhecer, chamado Galileu Galilei, e ele provou para nós uma coisa aqui, ó. Nós sabemos que a área deste gráfico é numericamente igual ao espaço percorrido. Vou escrever aqui, ó. A área do gráfico de velocidade por tempo é numericamente igual ao espaço percorrido. Essa é a propriedade do gráfico. No entanto, neste caso, eu posso dizer que a área é numericamente igual ao delta y. Ah, professor, aqui nós estamos falando do eixo y, né? Exatamente. Só que aí tem um detalhezinho que eu quero que você perceba. Vem comigo. No primeiro tempo, esse cidadão andou a área que equivale à área desse triângulozinho. Eu vou chamar de distância d, certo? Ah, entendi, professor. No tempo seguinte, ele teria andado o equivalente, veja, a 3 triângulos. Eita, professor, aqui então nesse segundo tempo ele teria andado, pois é, 3 desses. Ah, entendi. E aí no próximo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eita, professor, aqui no próximo tempo seriam 5 desses? Exato. São os chamados deslocamentos sucessivos de Galileu, lembra? D, 3D, 5D, 7D. Professor, no mesmo tempo ele anda cada vez mais? É, porque a aceleração lhe confere cada vez mais velocidade. E em estando cada vez mais rápido, no mesmo tempo ele tende a andar cada vez mais. Professor, entendi. E como ficaria isso no gráfico do espaço? Venha comigo. No tempo t, ele teria andado uma distância d, não é isso? Então nós vamos marcar aqui, ó, no tempo t, ele teria andado uma distância d. No tempo 2t, ele teria andado mais 3d. 1, 2, 3, está aqui, ó. Ele já estaria no 4d, né? Professor, agora eu não entendi, foi a nada. O senhor não acabou de me dizer que seriam 3ds? É, ele andou d no primeiro, com mais 3ds no segundo, ele andou 4ds, certo? No terceiro tempo, ele não teria andado 5ds? Com os 4 que ele já tinha andado, então agora ele vai a 9ds, né, professor? Exato, olha aqui, ó. Caracoles, professor. Pois é, vem comigo. Olha como é que vai ficar esse gráfico. Professor, não é que tu é arrombado mesmo? Eu estou até vendo aqui, ó, os pontos D,
depois o 3Ds, depois o 5Ds. O gráfico, ó, professor, o gráfico virou uma parábola. Ainda bem, né? Equação de segundo grau só podia ser assim, né? Eita, professor, que agora foi que eu entendi. Pois é. Professor, e tem alguma propriedade desse gráfico aí para eu lembrar? Tem uma propriedadezinha assim que você deve se lembrar, ó. Se nós traçarmos uma tangente a esta curva, debaixo desta tangente, eu consigo representar aqui um triângulo retângulo. Vê se tu concorda comigo aqui, ó. Eita, professor, que eu tô vendo. Pois é. E aí tu concorda que este triângulo ele tem um certo ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de ângulo θ. E aí vê se você consegue me acompanhar. O cateto oposto a esse cidadão, eu poderia medir aqui, ó, ele seria um ΔY. E o cateto adjacente eu poderia medir e ele seria uma variação do tempo. Professor, e daí? Ué, cateto oposto por cateto adjacente é tangente, não é mesmo? Ah, professor, então peraí um pouquinho, vem comigo. Se cateto oposto por adjacente é tangente, eu posso escrever que a tangente daquele ângulo é ΔY por ΔT. Professor, variação de espaço por tempo é velocidade. Ah, meus amores, então olha aqui, ó. A tangente daquela curva, ela é numericamente igual à velocidade y. Professor, mas de que velocidade y nós estamos falando? A velocidade instantânea, naquele momento. Lembre-se que para física, tangente significa inclinação, certo? Então, acompanha comigo essa brincadeira, ó. Aqui no início, a inclinação é 0. Eita, professor, que o teu lápis está ali. Isso, na horizontal. Sabe por quê? A inclinação é 0, tangente é 0, logo a velocidade inicial é 0. Com o passar do tempo, olha o que vai acontecendo. Professor, a tangente está ficando cada vez maior, não é mesmo? Pois é, tá vendo aí? Então é porque a velocidade está ficando maior. Quanto maior a inclinação, maior a velocidade. Quanto maior a inclinação, maior a velocidade. Até que chega a maior tangente, lá no ponto mais alto da curva. Professor, mas o que é esse ponto mais alto da curva? Eu não disse que o 3t é o tempo de queda? Então o 3t aqui seria equivalente ao tempo de queda. Ah, professor, mas se for assim, então esse 9d que o senhor marcou aqui seria... Isso, seria a altura máxima. Muito bem. Quer dizer que o gráfico termina seco assim, professor? Pá, acabou? É, porque acabou o movimento. A cinemática é o estudo do movimento. Enquanto ele existe, existe o nosso estudo. Terminou, chegou no solo, parou, acabou o movimento. Até antes de parar. É só enquanto se move. Ah, entendi, professor. Ainda bem, né? Então, só para eu entender, esse aqui é o chamado gráfico, isso, dos deslocamentos sucessivos. É o também conhecido gráfico de Galileu. A prova desse gráfico, a demonstração passo a passo dele, está lá no nosso vídeo sobre Move. Se tiver com dúvida, volta no vídeo de Move, vou deixar o link aqui na descrição, tu vai encontrar lá a resolução completa da análise gráfica de velocidade por tempo, segundo Galileu. Feito isso, terminamos queda livre. Espero que tenham curtido o vídeo, espero que tenham entendido e gostado. Se tiverem dúvidas, por favor, deixem seus comentários, deem like, compartilhem este vídeo com seus amigos, vamos difundir essa física para mais gente. Grande abraço e até a próxima!